CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos, encarnados e desencarnados. Boa tarde também aos internautas que nos escutam de casa. Vamos dar alguns avisos para dar início à nossa reunião. A nossa casa, ela possui estudos de domingo a domingo. Nós estudamos as obras básicas e estudamos também obras de Leon Denis, obras de André Luiz, obras de Dona Ivone Pereira. Tem vários dias, todos os dias da semana e vários horários. Quem quiser estudar conosco é só procurar a gente aqui no final, que a gente tem um panfletozinho com os dias e horários do estudo, um marcador de livro com os dias e horários dos estudos. A nossa casa também, ela mantém a obra social Antônio de Aquino, e nós estamos sempre precisando tanto de pessoas para ajudar na evangelização, nos trabalhos de ajuda para servir comida. Então, nós estamos sempre precisando de voluntário. Quem quiser trabalhar conosco ou conhecer a obra, é só procurar os dirigentes da casa que eles vão dar as informações necessárias. Nós vamos ter o encontro de carnaval, que vai acontecer no domingo, na segunda e na terça, dia 27, 28 e dia 1º de março, de 12 às 3, de 9 ao meio-dia. Então, quem quiser vir estudar conosco, o estudo está muito bom, vão ter muitos esclarecimentos, e quem quiser, vem estudar com a gente, que é muito bom. Nós pedimos, quem tiver com celulares ligados, que desligue, por favor, para não atrapalhar na reunião. E o atendimento fraterno, ele é feito sempre depois das reuniões. Então, quem precisar de atendimento fraterno, é só permanecer sentado, que uma pessoa habilitada irá atendê-lo depois da reunião. Nós vamos ter hoje, a nossa oradora é Dália Teixeira. Ela vai nos falar do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 1 e 2. E nós temos na sustentação os comentários da nossa irmã Mônica Carvalho, a lição 54 do livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel. Nós vamos ler então essa lição para dar início à nossa reunião. A lição 54, a videira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Jesus, está em João, versículo 15, 1. E Emmanuel nos diz assim: Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Pelo seu amor desvelado, criam-se todos os seres, por sua sabedoria, move-se os mundos no ilimitado. Você, pequena e obscura, a terra não pode percustrar a grandeza divina. O Pai, entretanto, envolve-nos a todos nas vibrações de sua bondade gloriosa. Ele é a alma de tudo, a essência do universo. Permanecemos no campo terrestre de que ele é dono e supremo dispensador. No entanto, para que lhe sintamos a presença em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus como sua personificação máxima. Útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho, e todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação.
dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. De sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas no serviço da terra. Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que, sem o Cristo, as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele encontramos o pão vivo da alma e, desde o princípio, o seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. Vamos então pensar em Jesus para a gente fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre amado, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, pedindo a Tua ajuda, a Tua proteção para a nossa reunião da tarde de hoje, que Teu amor possa envolver esta casa de amor que nos acolhe e nos ajudar no entendimento das Tuas lições, do Teu Evangelho de amor. Fica conosco, Senhor, para nossa segurança. Que seja em nome de Deus, em Teu nome, Jesus, em nome do altivo e da coluna espiritual que dirige a nossa casa, que em nome do amor, que possamos dar por iniciado a nossa reunião da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, como eu já falei, a Dália vai falar para a gente do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ler um pedacinho aqui para a gente situar e vou passar a palavra para ela nos elucidar aí. Capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos. Item 1. O que é preciso entender por pobre de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus é deles. Mateus, capítulo 5, versículo 3. Item 2. A incredulidade se diverte com este ensinamento moral. Bem-aventurados os pobres de espírito, assim como muitas outras coisas que não compreende. Jesus não entende como pobre de espíritos os homens desprovidos de sua inteligência, mas os humildes. Ele diz que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Vamos passar então a palavra a Dália, que Jesus abençoe, que o altivo possa inspirá-la e ajudá-la na sua preleção. Boa tarde a todos que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, e os nossos queridos internautas. Hoje é um dia bem especial para que a gente já possa praticar um pouco do ensinamento do Cristo. E que as nossas primeiras palavras de hoje sejam dirigidas a Jesus, para que Ele possa, com a sua equipe de trabalhadores amigos, esses trabalhadores que trabalham aqui na Terra, esses bons espíritos, possam assistir a todos aqueles nossos irmãos lá de Petrópolis. Que a gente não esqueça de emitir um pensamento de luz, de amor, solicitar ao Mestre Jesus, sim, para que Ele possa socorrer a todos eles, porque nesse momento eles estão muito, muito necessitados dessas nossas orações, as orações que elevem até Ele a coragem, a fé e a esperança em dias melhores.
Então, que essas sejam realmente as nossas primeiras palavras nesse estudo de hoje. O estudo de hoje a gente está começando o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E esse capítulo, ele também está relatado, quer dizer, não é o capítulo em si, as bem-aventuranças estão relatadas pelo repórter da espiritualidade, Humberto de Campos, que no livro Boa Nova, Por Trás dos Bastidores Espíritas, ele relata como tudo começou. Então tem a lição 11 desse livro, que ele vai narrar como começaram, em que momento e aonde começaram as bem-aventuranças. Sermão do Monte. Eu vou ler, mas é muito interessante. O Sermão do Monte. Difundidas as primeiras claridades da Boa Nova, todos os enfermos e derrotados da sorte, habitantes de Corazim, Magdala, Betsaide, Dalmanuta e outras aldeias importantes ao lago enchiam as ruas de Cafarnaum. Os discípulos eram os mais visados pela multidão, por motivo do permanente contato em que viviam com o Senhor Jesus. Um pequeno grupo de infelizes procurou Levi na sua confortável residência. Desejavam explicações sobre o Evangelho do Reino, de modo a trabalharem com mais acerto na observância dos ensinamentos do Cristo. O coletor da cidade manifestou certa estranheza. Disse eles aos infortunados que o procuravam: o novo reino congregará todos os corações sinceros e de boa vontade, que desejam irmanar-se como filhos de Deus. Mas que podeis fazer? Olha que o Humberto relata para nós a fala de Levi. Mas o que podeis fazer na situação em que vos encontrais? Que poderás realizar, Lisandro, aleijado como és? E tu, Áquila, não fostes abandonado pela família sob o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso edificarias alguma coisa com as tuas atuais aflições? Os interpelados entreolharam-se, cabisbaixos, humilhados. A palavra rude de Levi os despertara, tomara-os uma dor sem limite. Jesus dissera nas suas pregações carinhosas que seu amor viera buscar todos que se encontrassem em tristezas e angústias do coração. O Pai justo e bom amava os filhos mais infelizes, renovando nos corações esperanças mais puras. Achavam-se exaustos, mas a lição de Jesus lhe trouxera novo consolo às almas desamparadas de qualquer conforto material. Porém, a palavra de Levi novamente os arrojara à condição desditosa. O mestre pregaria no monte aquela tarde e, quem sabe, ministraria os ensinamentos de que necessitavam. Decorridos alguns instantes,
Jesus, em companhia de André, deu entrada à casa de Levi, o coletor. Relatou a ocorrência, terminando alegremente a sua exposição com estas palavras: que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos? É justo esperarmos alguma coisa dos pescadores? São homens fortes e desassombrados, e o bom trabalho neles cabe. Não vejo, porém, como aceitar a contribuição desses desafortunados e vencidos que nos procuram. Jesus fixou o olhar no discípulo e falou com bondade: Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Vou reler. Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o evangelho é boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais a voz de Deus. Já observastes algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a defender o fruto de sua vitória material? Já observastes algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a defender o fruto de sua vitória material? Levi sentia-se comovido, exclamou algo desapontado: Senhor, minhas observações partiram tão só do meu imenso desejo de apressar a supremacia do Evangelho entre os governantes do mundo. Quando eu li isso aqui, Mônica, me lembrei da lagarta, do apressar da lagarta para virar borboleta. Senhor, Levi falando, minhas observações partiram tão só do imenso desejo de apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam o mundo. Quem governa o mundo é Deus, disse Jesus. Afirmou o mestre convictamente. E o amor não age com inquietação. É imprescindível, pois, atendermos na alma branda e humilde dos vencidos. Para os seus corações, Deus carrega bênçãos de infinita bondade. Esses quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito amor e da sabedoria. Levi, é necessário amarmos intensamente os desafortunados do mundo. Suas almas são a terra fecundada, pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Eles saíram das convenções nefastas e dos enganos do caminho terrestre. Que experimentassem no primeiro dia de liberdade,
que os seus corações haviam perdido. É também sobre os vencidos da sorte, sobre os que suspiram por um ideal mais santo e mais puro de que as vitórias fáceis da terra, que o Evangelho assentará suas bases divinas. André e Levi escutaram de olhos úmidos, e todo o grupo se dirigiu alegre para um dos montes próximos. Aí começa o sermão do monte. Ao longo de toda a encosta, acotovelava-se a turba imensa. Centenas de criaturas se aglomeravam ali, a fim de ouvirem a palavra do Senhor. Eram os velhinhos trêmulos, lavradores simples e generosos, mulheres do povo agarradas aos filhinhos. Entre os mais fortes e sadios, viam-se cegos e crianças doentes, homens maltrapilhos. Todos se comprimiam ofegantes. Ante os seus olhares felizes, a figura do Mestre surgiu. A figura do Mestre surgiu, deixando perceber que se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo inteiro. E como que, esclarecendo o espírito do Levi, que representava a aristocracia intelectual, Jesus pela primeira vez pregou as bem-aventuranças celestiais. Começa Jesus: bem-aventurados os pobres e os aflitos, bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia, bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. Por muito tempo falou do reino de Deus, onde o amor edificaria maravilhas perenes e sublimadas. Suas promessas pareciam dirigidas ao incomensurável futuro humano. Então, as bem-aventuranças não são só da época de Jesus. As bem-aventuranças, elas são de todo e para sempre. As brisas da Galileia se haviam impregnado da virtude poderosa e indiscutível daquelas palavras, e obedecendo a uma determinação superior, iam espalhar-se entre todos os aflitos da terra. Quando Jesus terminou, muitas mães sofredoras e oprimidas, com suave fulgor nos olhos, lhe trouxeram os filhinhos para que eles o abençoassem. Anciões beijavam suas mãos, cegos e leprosos, sorridentes, e diziam: bendito seja o Filho de Deus. Jesus acolhia-os satisfeitos, enviando a todos o sorriso de sua afeição. Levi havia compreendido. Os que abandonam as ilusões do mundo, isso é muito importante para a gente refletir no assunto de hoje. Levi havia compreendido os que abandonam as ilusões do mundo para se elevarem a Deus. Observando as filas dos humildes populares
que se retiravam, tomados de imenso conforto, o discípulo percebeu que os pobres amigos que o visitaram à tarde desciam o monte, abraçados com uma expressão de grande ventura, como se os animasse um júbilo sem limite. O coletor de Cafarnaum, Levi, compreendendo que o ensino do mestre em toda a sua luz abrangia o porvir infinito do mundo. E quando Levi abraçou o aleijado Lisandro, com a sinceridade de sua alma fiel, o mestre o contemplou enternecido e disse: Levi, meu coração se rejuvila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Eu nem sei o que falar. Desculpe. O que é preciso entender, tem um papel. O que é preciso entender por pobres de espírito? Isso é o Evangelho, né? Porque o que é pobre de espírito? Nós vimos aqui, né, nessa lição, quem são os pobres de espírito? São os humildes. Os pobres de espíritos são os humildes. Porque a gente confunde pobreza com falta de conhecimento. Pobreza não significa falta de conhecimento. A pobreza, né, que Jesus está se referindo aqui, é sobre a humildade de coração. Esse pobre de espírito que ele se refere no Evangelho são os humildes. É aquele que sabe o que ele ainda não possui. Esse é o pobre de espírito, o simples. Conta-nos que Sócrates entrou no templo Delfos para procurar uma pitonisa. Né? Que são as médios de hoje, atuais. E a médium incorporou e disse a Sócrates: Sócrates, tu és o homem mais humilde do mundo. Sócrates pensou: ela deve estar me confundindo. E ficou refletindo naquela situação, né? E no momento do julgamento de Sócrates, a defesa que Sócrates usou, porque na época não tinham advogados, era a própria pessoa que se defendia. E Sócrates conta isso na sua defesa, que ele tinha ido ao templo de Delfos e que a pitonisa disse que ele era o homem mais sábio do mundo. Ele achou que ela estava equivocada. E o que ele faz? Ele conta que desceu as escadas do templo e foi buscar pessoas que ele considerava as mais sábias do mundo. Porque ele achou que a pitonisa estava equivocada. E aí ele foi buscar, à época, lá, um artesão, que não é o mesmo artesão de hoje, é lá na Grécia.
Quando ele chega lá, ele vê o artesão com aquelas obras belíssimas, aquelas obras de arte, aquelas mãos dele com tanta delicadeza para fazer tudo aquilo. E aí Sócrates diz, que beleza, como são belos, este é o homem mais sábio do mundo. Aí, quando ele elogia o artesão diz para ele assim, isso é um pouco do que eu sei, porque eu sei muito mais. Eu sei muitas coisas. Sócrates sai de lá e vai procurar um filósofo. Aí eles começam a conversar, né? E aí Sócrates, da mesma maneira, elogia o filósofo, e o filósofo diz para Sócrates, isso é o pouco que eu sei. Eu sei muito, muito mais. Sócrates saiu de lá e chegou à conclusão que a pitonisa tinha razão. Vocês conhecem aquela frase? Eu sei que nada sei. Isso é uma lição de humildade. É isso que Jesus fala. Os pobres de espíritos são os humildes do saber. Tem um filme que é... O nome do filme, acho que vocês conhecem esse filme. O nome do filme é Teoria do Todo. Vocês conhecem? De tudo? Teoria de Tudo, o nome do filme. E ele é um cientista. Vocês já viram esse filme? Que ele fica na cadeira de rodas, que ele escreve com um canudinho na boca. Vejam esse filme. Essa pessoa era um dos maiores cientistas da humanidade. O interessante é que na pesquisa que a gente fez, ele reencarnou 300 anos após a morte de Galileu Galilei. E ele era um dos maiores cientistas, né? Eu vou ler aqui para vocês. Ele era um dos maiores cientistas, responsável por grande parte das maiores descobertas relacionadas à astrafísica moderna. Ele nasceu numa família pobre. Aos 21 anos de idade, ele foi desenganado porque ele tinha uma doença de esclerose lateral, né? Mas ele morreu com 70 e poucos anos de idade. Ele escreveu 15 livros com dificuldade motora. Vejam o filme. E aí ele teve uma entrevista, que eu preguei essa entrevista, foi no New York Times. O repórter perguntou para ele, qual você acha que foi a ideia da física mais importante que surgiu este ano? Olha o que ele respondeu. Não sabemos por alguns anos. A maior descoberta da física tinha sido a dele. Ele estava descobrindo, fazendo pesquisa sobre os buracos negros. É por isso que teve essa entrevista. Aí a repórter perguntou para ele, você acha que os cientistas se corrigem com a frequência que deveriam? Você acha aqueles homens cultos, inteligentes, onde está aqui no Evangelho que a gente vai ler, você acha que eles têm a grandiosidade, a gente não vai generalizar, mas a grande parte, vocês acham que eles têm
como é que eu vou dizer, a simplicidade, se pedir desculpa e dizer, eu me equivoquei. O que é que ele responde? Ele fala, você acha que os cientistas se corrigem com frequência que deveriam? Aí ele fala assim, não. Com a frequência que deveriam, não. Olha a humildade dele. Porque ele foi questionado nessa descoberta, nessa pesquisa dele, e ele foi, reveu a pesquisa e pediu desculpas publicamente. Olha os pobres de espírito. E perguntam para ele assim, qual é o seu QI? QI é o coeficiente de inteligência. Ele fala assim, eu não faço ideia. As pessoas que se gabam de seu QI são perdedoras. As pessoas que se gabam de seu QI são perdedoras. Como podemos saber se você se classifica como um físico genial? Como é invariavelmente descrito, porque ele era descrito na mídia, na imprensa, né, nas revistas científicas, como um físico genial. E ele fala assim, a mídia precisa de super-heróis na ciência. Assim como em todas as esferas da vida. Mas há realmente uma gama contínua de habilidades sem uma linha divisória clara. Olha a humildade desse cientista. Por isso que nós temos que entender muito bem a palavra usada por Jesus quando ele fala bem-aventurados os pobres de espírito. Os pobres de espíritos são os humildes. Ele era um cientista. E ele fala assim, você está dizendo que não é um gênio? Espero estar perto da extremidade superior do intervalo. Olha a humildade desse cara, né? Aí ele falava assim, você acredita em Deus? Ele responde, eu não acredito num Deus pessoal. Porque quantas pessoas se intitulam a eles mesmos como deuses, porque eles acham que eles são superiores a qualquer coisa. E ele diz, eu não acredito num Deus pessoal. Aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos e a gente vai ter um entendimento porque ele já tinha esse entendimento no espírito dele. No Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta aos espíritos, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? A gente está falando de um cientista. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Os espíritos respondem, é a consequência deste, mas nem sempre o acompanha imediatamente. Aí ele continua e pergunta, como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Vocês estão fazendo a ligação do Livro dos Espíritos com o cientista? Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Tornando compreensíveis o bem e o mal.
O homem pode então escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade pelos seus atos. Ele já tinha esse progresso a nível intelectual como moral. E aí o que é que quando a gente está nesse patamar, a gente tem uma maior responsabilidade dos nossos atos. Por isso a simplicidade da fala dele na entrevista. E ele continua aqui, diz assim para nós, os espíritos: o progresso completo constitui o objetivo. Só o atingem passo a passo, até que o senso moral neles esteja desenvolvido. Moral e inteligência são duas forças que só se equilibram com o tempo. Bem-aventurados os pobres de espírito. No final da entrevista dele, ele fala assim, porque ele, já falei que ele era todo, né, ele era todo deformado por conta da doença dele. E o repórter perguntou assim: você é sempre tão alegre? Aí ele fala assim: a vida seria trágica se não fosse engraçada. Sério, como você mantém o ânimo? Ele fala: minhas expectativas reduzidas a zero quando eu tinha 21 anos. Tudo desde então tem sido um bônus para mim. Vamos ao Evangelho. E ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito. A gente já sabe quem são os pobres de espírito, porque o reino dos céus é deles. Jesus não falou que o reino do céu se assemelha a uma criancinha? Jesus mesmo nos dá um grande exemplo nesta passagem. Bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, né? Porque o reino dos céus é dele. Quando aquele jovem rico foi procurar Jesus e disse para ele que queria acompanhá-lo, ele diz assim: bom mestre. O que Jesus responde para ele? Bom só meu Pai. Olha a simplicidade, a humildade do Cristo. Porque bom mesmo, só Deus. Só Deus. Aí no item 2 ele fala assim: a incredulidade se diverte com este ensinamento moral. Bem-aventurados os pobres de espírito, assim como com muitas coisas, com muitas outras coisas que não compreende. Jesus não entendeu como pobres de espírito os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Lembra de Sócrates? Lembra desse cientista? Lembra da Madre Teresa de Calcutá? Quando perguntaram para ela assim: você daria banho num leproso por R$1 milhão? Ela diz: eu não. Só por amor eu daria um banho nele.
O que é isso? Ela era desprovida de inteligência? Não. Ela era uma mulher de sabedoria. Ela era um espírito humilde. Ele disse que o reino dos céus é dele e não dos orgulhosos. Aí a gente também pode lembrar de Gandhi, não é? Quando Gandhi, numa viagem, começou a olhar lá as vitrines, acho que todo mundo sabe dessa história, mas vou revê-la. E aí a pessoa que estava junto com ele perguntou: Gandhi, alguma coisa lhe agradou? A gente compra para o Senhor. Ele diz assim: não, eu estou olhando que nada disso mais me faz falta. Isso é o quê? São os pobres de espírito, os humildes de coração. E ele continua e diz assim para nós: os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, geralmente fazem uma avaliação tão elevada de si mesmos e da sua superioridade, que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção, concentrados apenas em sua pessoa, não podem elevar-se até Deus. É o que a gente leu na questão do Livro dos Espíritos. E eu acho interessante uma oração que é falada nas Irmandades Anônimas, que ele fala de um poder superior. Para que aquelas pessoas que lá vão, né, para o tratamento, tenham a consciência que existe um poder superior a eles. Porque eles, no fundo da alma, eles se acham superiores. E quantos médicos, quantos cientistas, quantos de nós não têm essa simplicidade? Nós temos que ter a certeza, porque o segredo da humildade é você ter a consciência que você não sabe tudo. Esse é o segredo da humildade. Eu sei fazer um excelente baião de 2. A Mônica sabe fazer um excelente bolo de chocolate e não sabe fazer um baião de 2. Nós temos que ter essa consciência, né? Nós temos que introduzir esse segredo da humildade em nós. Ter a consciência daquilo que a gente sabe. Porque tem gente que chega e diz assim: você sabe, Mônica, com quem você está falando? Tem uma história muito interessante que eu ouvi, né? Que estava no aeroporto, tinha uma pessoa que ia viajar, para a gente descontrair um pouco. Tinha uma pessoa que ia viajar, se dirigiu ao balcão e falou com a pessoa lá, com a atendente da Zé Carlos não está ali. Ah, tá. Vai ver que era para o Zé Carlos que ela se dirigiu e perguntou para ele assim: Zé Carlos, isso assim, assim, assim? Aí o Zé Carlos falou: não, aguarde um pouquinho a sua vez. Aí ela diz assim para o Zé Carlos: você sabe com quem você está falando? Aí o Zé Carlos pega o microfone e diz: pessoal, tem uma pessoa aqui que não sabe quem é. Isso é humildade?
A humildade é a gente ter essa consciência de saber que a gente faz igual Sócrates. A gente já sabe a história como é que ele falou. Eu só sei que nada sei. Porque é pequeno, como o Livro dos Espíritos fala, a nossa caminhada como espíritos é pequena, é devagar, é lenta. E quando a gente consegue ficar com as duas asas da moral e do intelectual, a gente vai começar a se comportar como esses espíritos que a gente trouxe de exemplo. Porque eles foram criados igual a nós, simples e ignorantes, e foram caminhando e usando o seu livre-arbítrio, foram adquirindo o melhor que a vida ofertava para eles. É assim que acontece o progresso. É assim que se realiza o progresso. Mas quando eu me concentro e eu acho que eu tenho que falar para as pessoas, você não sabe com quem você está falando, eu acho que eu não tenho mais nada a aprender. E o Evangelho fala assim para nós: essa propensão a se acreditarem acima de tudo, muito mais vezes leva-os a negar o que, estando acima deles, poderia rebaixá-los e a negar até mesmo a divindade. Eles não conseguem, a gente não está falando só dos cientistas, não. Está falando da humanidade em geral. As pessoas que acham que são superiores, porque a gente pensa assim, o humilde, ele está falando aqui, que o humilde é simples. Nem sempre. Às vezes o humilde é muito mais orgulhoso do que uma pessoa de posse. O humilde que a gente está falando em termos materiais. Nesse livro aqui, que é muito bom, o Evangelho dos Humildes, ele traz lá o Sermão do Monte. E na passagem dos pobres de espírito, ele fala assim: não devemos ver a expressão pobres de espírito um designativo pejorativo. É a correta designação dos espíritos que já compreendem as leis divinas e esforçam por obedecê-las. Então, os pobres de espíritos estão nas questões materiais com menos possibilidade e com grandes possibilidades financeiras. Ricos de espírito para o mundo são os orgulhosos. Ricos de espírito para o mundo são os orgulhosos, os que se julgam melhores do que os outros. Sabe com quem você está falando? E os que pensam que todos se devem dobrar aos seus caprichos. Vou reler. Ricos de espírito para o mundo são os orgulhosos, os que se julgam melhores que os outros e os que pensam que todos se devem dobrar a seus caprichos. Aí ele fala: pobres de espírito para o mundo são os humildes, os modestos, os bondosos, os quais colocam os deveres da fraternidade acima de tudo. Então, aqui ele está diferenciando os ricos de espírito para o mundo, que são os orgulhosos,
E ele está diferenciando os pobres de espírito para o mundo, que são os humildes, os bondosos, aqueles que colocam seus deveres fraternais acima de tudo. E o Evangelho continua e diz assim para nós: quando se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque se isso esteja acima de sua capacidade de compreensão. Aí ele fala assim, quando Kardec nas suas obras coloca vírgula, e depois isso é para a gente prestar atenção mesmo, eu sempre explico isso na aula, ele fala assim, quando se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque esteja acima de sua capacidade de compreensão, vírgula, mas, aí tu presta atenção, porque a resposta vem depois do mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de algo acima do qual eles não se podem colocar. Isso os faria descer do seu pedestal. Na Rádio Rio de Janeiro, Ave Maria, às 6 horas, tem uma parte que ele fala assim, eu ia falar e me fugiu, interessante. Ele fala que sábio não é aquele que rebate, sábio é aquele que cala. Exatamente aqui, Tu acha que uma pessoa repleta de orgulho vai calar? Não vai. Porque ele se sente inferiorizado. Aí a gente volta de novo pro Evangelho dos Humildes. Ele fala, ricos de espírito para o mundo são os orgulhosos. Pobres de espírito para o mundo são os humildes. Aí cá embaixo ele vai falar assim, entretanto, digam o que disseram, eles terão de entrar como todos os outros nesse mundo invisível. Não tem como fugir da lei de progresso. A lei de progresso se efetua, né? E eles querendo ou não querendo, eles vão ter o entendimento desta vida, da vida futura, e terão o entendimento que Deus governa tudo. Tudo, como está falando aqui, que quem manda no mundo é Deus. E nele, no mundo invisível, de que tanto zombam, é nele que seus olhos serão abertos para a verdade e reconhecerão seu erro. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu o seu poder e aquele que humildemente se submeteu às leis, nem dar aos dois o mesmo tratamento. Exatamente isso. Ao afirmar que o reino dos céus pertence ao simples, Jesus quis dizer, sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito, ninguém será admitido no seu reino. Qual é o segredo da humildade? Lembra que eu falei? É eu ter a consciência daquilo que eu ainda não sei. É isso aqui. É a humildade. Simplicidade de coração é a humildade de espírito.
Vou terminando. Ele coloca a humildade entre as virtudes que se aproximam de Deus, o orgulho entre os vícios que ele deve nos distanciar. E é isso por uma razão muito natural. É que a humildade é um ato de sublimação a Deus. A humildade é a maior virtude que a gente tem. É a mais importante virtude. As pessoas modestas, simples, isso é uma das maiores virtudes que nós temos. Para finalizar, o Evangelho fala, por essa razão muito natural que a humildade é um ato de submissão a Deus. Lembra quando o cientista foi perguntado se ele acreditava em Deus? Ele falou, eu não acredito num Deus pessoal. Portanto, para a felicidade futura do homem é preferível ser pobre de espírito, no sentido que o mundo lhe dá, e rico nas qualidades morais. Vamos finalizar com uma música. Essa música é do Tim e Vanessa, não sei se vocês conhecem. Entrem lá no YouTube. Aos pés do monte, um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo para mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber para onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber para onde vou. Eis-me aqui, sua voz serenou. Que Jesus nos abençoe, né? E que nós não esqueçamos de começar a praticar esta lição hoje à noite, no momento da oração, para pedir por todos os nossos companheiros lá de Petrópolis. Obrigada. E vamos pedir aos médiuns que ocupam seus lugares para o passe. Senhor Jesus, Mestre amoroso e bom, te rogamos, Senhor, a tua proteção, a tua ajuda, as tuas bênçãos de amor, de paz e de luz para os nossos médiuns, a fim de que eles possam doar suas melhores energias. Que o anjo de guarda, o amigo espiritual, o guia de cada médium, possa estar com ele, ajudando-o a ministrar o passe. E que nós outros possamos nos colocar em condições de receber. Ajuda-nos, Senhor, nesse momento. Fica conosco. Que seja em nome de Deus, em teu nome, em nome dos benfeitores espirituais da nossa casa,
que possamos dar por iniciado o passe na nossa casa de amor. Graças a Deus. Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Pelo amor desvelado, criam-se todos os seres. Por sua sabedoria, movem-se os mundos no ilimitado. Na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que é Deus. E os Espíritos respondem de uma forma bem simples. Mas mesmo dessa forma simples, ainda não nos é alcançado entender Deus. E eu acho que quanto mais a gente tenta entender o que a gente não tem sentido para isso ainda, vai ficando mais difícil. E aqui nesse estudo, Emmanuel nos diz assim: no entanto, para que lhe sintamos a presença em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus como sua personificação máxima. E quando a gente fala Deus, fica muito difícil, porque a gente ainda realmente não tem sentido para entender Deus. Mas quando a gente fala Jesus, a gente sente o amor infinito desse Deus que nos enviou o teu Filho para que nós pudéssemos entender um pouco desse amor, né? E Jesus é realmente a nossa árvore mantenedora, a nossa árvore da vida. E ele, quando se dirigia a Deus, para que nós pudéssemos entender melhor, ele falava ao Pai. Porque aí a gente consegue entender um pouquinho, porque a dimensão de Deus nos foge realmente a todo entendimento. É muito fácil quando a gente, no nosso momento de desespero, nos dá uma paz muito grande quando a gente pede ajuda a esse nosso irmão. Porque Jesus é o nosso irmão mais velho, aquele irmão que nos aconselha, que nos ajuda nos nossos momentos de dificuldade. Quem tem um bom irmão mais velho sabe o quanto é preciosa a sua ajuda na nossa vida, né? E não tem coisa melhor do que a gente ser acolhido, ser cuidado por esse irmão, que nunca nos desampara. Às vezes a gente até esquece um pouquinho dele, acontece as turbulências da nossa vida, a gente acha que está abandonado, mas nós nunca estamos abandonados. A gente precisa sempre entender que no nosso maior momento de desespero, momento em que a gente sente que está fracassando, que está ficando mais fraquinho, a gente precisa sentar, elevar o nosso pensamento e pedir ajuda. A ajuda sempre vem. Às vezes não da forma que a gente quer, mas da forma que ele sabe que a gente precisa. E a gente precisa aceitar o que a gente não tem condição de mudar. Porque tudo se torna muito mais fácil, tudo se torna muito melhor e a vida ganha mais leveza. Porque nesses momentos mais difíceis, a gente sabe que mesmo nesse momento, Deus não abandona, Jesus está ao nosso lado, que Ele está no comando desse barco gigantesco, que é a Terra, e que nada acontece realmente sem a permissão do Pai. Então, nesse momento, a gente acalma o nosso coração, eleva o nosso pensamento a Deus e pede a Ele força para que a gente possa continuar na nossa missão, que nos foi dada e que nós aceitamos. Muita paz. Vamos voltar nossos pensamentos para Jesus. Senhor Jesus, Mestre amoroso e bom, eis que terminado a nossa reunião da tarde de hoje,
Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos por tudo de bom que recebemos nesta casa de amor. Agradecemos aos guias espirituais, agradecemos ao altivo e todos os espíritos que nos ajudaram nessa tarde de hoje. Nós agradecemos e pedimos, Jesus, leve-nos para casa sob a tua proteção, sob o teu amparo, sob a tua paz. Que seja em nome de Deus, em teu nome, Jesus, em nome do altivo e da coluna espiritual que dirige a nossa casa, em nome do amor, que possamos dar por encerrado a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus.